Mulheres fortes, mulheres saudáveis. Olá, iniciaremos uma temporada com 5 episódios sobre a temática Saúde Mental da Mulher. É uma iniciativa do IB Social em parceria com o IB Escola, que são segmentos do IB Saúde que fortalecem a educação e a responsabilidade social do Instituto. Desde pequena ensinaram a gente a ser forte. Nunca perguntaram quanto isso custa. Sou a Maralice, psicóloga, e estaremos nesses próximos minutos conversando sobre a temática da sobrecarga emocional da mulher. Estará conosco a Roberta, gestora de RH, mãe e empreendedora e atualmente trabalhando na área de departamento pessoal da saúde. Então, Mara, participar desse momento para mim faz muito sentido, né? Porque a saúde mental da mulher, ela entra na minha vida como mãe, como mulher, como profissional. Então, hoje, a gente acumula muitos papéis, né? Que é o de mãe, administradora da casa, de esposa. E é uma culpa constante, né? É uma culpa por tu trabalhar e deixar teu filho, por não participar de momentos na escola, por cuidar de todos e ter que dar conta de tudo, por ser muitas em uma só. Então, é uma sobrecarga grande. A mulher que trabalha, né, Roberta, que cuida da casa, que cuida dos amigos, cuida dos relacionamentos, enfim, é a mulher que dá conta, né, de tanta demanda sem poder, muitas vezes, olhar para si. Né? Então, tu falando, a gente identifica que a mulher não carrega só tarefas, ela carrega a responsabilidade emocional em função disso. Né? Às vezes a responsabilidade da família, né? A agenda da família, os horários de consulta, de escola, de várias atividades, né? Que vão sobrecarregando, né? Esse pensamento e o não desligar, né? Da mulher. Sim, e eu acho assim que o importante é a gente aprender a se conhecer, a gente aprender a olhar para nós mesmos, aprender a dizer não, aprender a se colocar em primeiro lugar, aprender a se priorizar. Então a gente coloca às vezes a culpa no outro. A gente quer que o outro nos olhe, que o outro nos ofereça ajuda, mas a gente tem que aprender que a gente pode pedir ajuda, que a gente pode dizer hoje eu não estou bem, hoje eu não vou dar conta de tudo, se priorizar. Eu acho que é muito importante então, a gente começar por nós mesmos, nós nos olhar. Então, eu acho que hoje a gente está aqui para deixar o recado para todos que estão nos assistindo, né? A importância da gente se conhecer e da gente se priorizar. E aí, para isso, eu queria te fazer uma pergunta, Roberta, e para quem está nos escutando ou nos assistindo, quando que alguém perguntou para ti como tu está realmente? Eu acho que fisicamente as pessoas te perguntam isso. Aí às vezes tu fala, eu ando com uma dor de cabeça, minha pressão anda alta, né? Mas se eu te perguntar como está a tua saúde mental, como está o teu emocional hoje, às vezes as pessoas tomam um baque. Eu como terapeuta tenho o costume de fazer essa pergunta para pessoas próximas, né? De querer saber como está o emocional dela, porque isso acaba também afetando o nosso físico. E você já se perguntou como você está hoje? Porque é isso, né? A gente, muitos sintomas emocionais que a Roberta está falando acabam transformando em sintomas físicos. Porque é isso, por fora tudo está funcionando. Mas tu pode estar com insônia, com estresse crônico, né? Ansiedade crônica, compulsão alimentar, alteração hormonal, tudo em função de que tu vai botando essa sobrecarga emocional para o corpo, porque o corpo ele fala, né? E muitas vezes não traz essa para fora o que está realmente se passando no interno, né? Que eu acho que é algo que é invisível e por isso a gente está trazendo a temática, né, tão importante. A gente vive numa pressão silenciosa, né, Mara? E isso impacta daí em várias áreas, né? Impacta na tua vida profissional, impacta em casa. E muitas vezes por a gente não se conhecer, não se priorizar, a gente vai se sobrecarregando. E eu acho que o foco, né, é tu se olhar, tu conseguir identificar o que está acontecendo com o teu corpo,
É o primeiro passo. Porque às vezes tu acha que, tá me faltando alguma vitamina, eu tô com alguma doença, eu tô com alguma coisa. Não, e é o cansaço mental. E a educação é baseada em agradar, né? A gente está sempre sendo demandada a agradar. A menina comportada, a mulher forte, a mulher que dá conta. Então, é muito difícil tu quebrar isso, né? E a gente até te ouvindo, assim, tu como terapeuta, né? Vem aquela coisa, assim, quando descansa da culpa, quando diz não da culpa, né? Aquela sensação de que tu não tem opção, né? Não tem outra opção que não seja ser perfeita. Se priorizar não é egoísmo. Isso foi uma coisa que eu aprendi. As pessoas ao teu redor, no primeiro momento, elas vão ficar chocadas. Eu escutei muito pessoas me dizendo, mas tu não era assim, tu tá egoísta, tu ficou fria. Não. E tu não pode se sentir culpada com isso, porque não é sobre ti, é sobre as pessoas. E num determinado momento, elas vão aprender, elas vão entender. Muitas que no primeiro momento me apontaram, quando eu disse o primeiro não, depois passaram também a se priorizar. Também aprender a dizer não. E saber pedir ajuda, porque a gente não precisa ser forte o tempo todo. E tu também é terapeuta, né, Roberta? Fala um pouquinho sobre isso, assim, como tu trouxe essa questão dos espaços, né? A terapia entrou na minha vida justamente no momento em que eu estava precisando de ajuda. E no momento em que eu não estava dando conta de tudo e eu me sentia culpada. Aí chegou um momento em que eu disse, meu Deus, eu preciso de ajuda. E reconhecer o primeiro passo. Sim. E daí reconheci. E quando eu entrei e aquilo começou a me fazer bem, eu pensei, eu tenho que levar isso para outras pessoas. Eu tenho que passar isso adiante. Porque assim como mudou a minha vida, vai transformar outras vidas também. Então eu acho que hoje, tu se olhar, tu se amar, tu se priorizar, tu tirar um minuto assim para te olhar no espelho, para tirar um momento para ti, não é egoísmo. Hoje a gente se culpa muito. Mas o meu filho, se eu parar para tirar um momento para mim, eu vou deixar o meu filho, eu vou deixar o meu marido, eu vou deixar amigos, eu vou deixar minha família. É um convite, né, para que a gente possa se olhar e se reconhecer, porque muitas que estão nos escutando ou assistindo abrem, né, tu dá aquela pausa, né, dentro dessa sociedade acelerada da vida moderna, tu dá uma pausa e começa a pensar, até para preparar esse material, essa conversa, a gente identifica o quanto tu olha, que tu lê aquilo que tu está tentando transmitir, tu te encaixa, né? Na verdade, tu te encaixa. Tu em último lugar, mas o resto tu não deixa passar. Tu não, né? Então, a prioridade da mulher vai ficando nula, né? Na verdade, exatamente. Se tu não olha e não reconhece como tu tá trazendo, né? A gente tem que entender que a gente não precisa ser perfeita. E que a gente não precisa de dar conta de tudo sempre. E é o que a gente faz, é o que a gente tenta fazer. Porque a gente foi criada assim, a mulher é vista assim, que ela tem que dar conta dos filhos, que ela tem que dar conta da casa, que ela tem que dar conta do emprego, que ela tem que dar conta de tudo. Ser referência, né? Que ela tem que ser a base. Referência para todos. Exatamente. Né? Só que a gente também precisa de cuidados, a gente também precisa ser acolhida. E isso tanto no ambiente de trabalho, quanto em casa, a gente precisa desse acolhimento, porque antes de ser mulher, nós somos seres humanos. Até porque por dentro tá tudo isso, né? Tudo isso que tu falou tá ali, né? Cansaço, sobrecarga, solidão, né? Porque tu acaba ficando muito sozinha com essa sobrecarga e com essa tarefa de abrir espaço para ti. Então é algo extremamente invisível, né? O quanto precisa a gente fazer esse espaço, essa conversa como a gente está fazendo agora, e que vão ter sequências, né, nessa temática, porque ela é uma temática necessária, assim, porque antes do primeiro passo, como tu fez, precisa ter o reconhecimento, precisa identificar nisso, porque a verdade é essa, não, estou bem, não, está tudo certo, não, eu dou conta. Então, reconhecer, tu começa a fazer essa mudança, né, essa desconstrução dessa exigência, né, da sociedade romantizar um pouco, né, esse cansaço, essa sobrecarga da mulher. E essa mudança só depende de nós mesmos. Uhum. Não adianta a gente querer que venha do outro. Essa mudança depende de nós. De nós parar e reconhecer que a gente está precisando de ajuda, que a gente está precisando ser acolhida, que a gente não precisa ser forte o tempo todo, que a gente não precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo. Né? A gente tem eu costumo dizer e falei muito essa semana sobre ser mãe. Porque quando tu vai ser uma profissional, tu estuda para fazer bem o teu papel. Só que ser mãe não vem com manual. Tu aprende todos os dias,
Tu erra, tu acerta, tu te culpa se tu está fazendo certo, se tu está fazendo errado. E hoje eu vejo, entre o meu ambiente de trabalho, com amigas, que uma das causas mais fortes, né, de abalar a saúde mental da mulher é a questão do ser mãe. Porque a gente assumiu um papel também de não só tomar conta da casa, mas de ir trabalhar, de ter outras responsabilidades que antigamente não se tinha, né? Então, eu vejo que é uma questão e tá tudo certo. Tu não vai acertar o tempo todo. Tu não vai fazer o certo o tempo todo. E é cultural, né, Roberta? É uma questão de mudar a cultura, né? E uma mulher falando com a outra e tu te identificando e trocando. Vem mudando, né, Mara? Vem mudando. Vem. Porque hoje as mulheres estão sendo mães mais tarde, porque estão se dedicando a estudar, a trabalhar. E antigamente isso não podia. A mulher nasceu para ser mãe, para cuidar da casa, para cuidar do esposo. Então, cada vez mais vem evoluindo. Só que hoje a gente precisa parar e se dar conta que a gente precisa se priorizar, se olhar. E tu dividindo isso com outras mulheres ou outras pessoas, né? Não precisa ser mulheres, vem essa questão de ser acolhida, né? De poder identificar que não é contigo. Quanto mais tu conseguir dividir, mais tu te fortalece na identificação com o outro e também nesse acolhimento que tu recebe. E tu passar né? essa visão dentro de casa. Porque o teu filho vai começar a te olhar também, o teu esposo também. Na minha casa, todos se ajudam. Porque eu não tenho que dar conta de tudo sozinha. Esteve uma época que sim, que eu dava conta de tudo sozinha, que eu fazia tudo sozinha. Né? E hoje não. Quando eu aprendi a me olhar, hoje lá todos sabem. Se hoje eu não tiver a fim de fazer alguma coisa, alguém vai lá e vai fazer por mim. Porque vai entender, não, hoje a minha mãe está cansada, hoje a minha esposa está cansada. Então é importante tu colocar isso principalmente para as pessoas que convivem contigo diariamente. Não é vergonha, né? Tu dizer que tá cansada, né? Aquela criação de que tu não podia dividir isso com ninguém, porque parecia que tu estava abrindo mão, que tu estava negligenciando um cuidado, né? Na verdade, é o cuidado de todos, né? Não é um cuidado de um lado só. Hoje né? eu crio meu filho de 11 anos ensinando ele que ele tem que ajudar. Que futuramente, quando ele tiver a família dele, não é a esposa dele que vai ter que dar conta de tudo. Que ele precisa ajudar, porque assim como ele vai trabalhar fora, ela também vai. Né? Ou se não trabalhar fora, porque quem pensa que só cuida da casa. Né? Algumas mulheres não trabalham fora e não tem esse reconhecimento. Não trabalha fora, só cuida da casa. Só cuida da casa, cuida do filho, é escola, como tu mesmo disse ali, é médico, é agenda de todos. Né? A roupa de todos, é a louça de todos. Então, é um trabalho que às vezes também não é reconhecido. E também, te ouvindo falar, percebe assim que ser forte não é aguentar tudo, né? Tu não precisa mostrar que tu é forte, batendo no peito e aceitando o que vem, né? Ser forte é tu conseguir assumir que hoje tu não tá bem. É uma maturidade. Né? Tu assumir, hoje eu não tô bem para fazer tal coisa, ou hoje eu não posso, hoje eu não vou fazer. Hoje eu estou dizendo não para ti, para dizer sim para mim. Reconhecer até onde tu pode ir. Exatamente. Isso é um dimensionamento, assim, né? Que vai espichando, vai aumentando, tu vai cada vez mais, né? Fazendo, dando conta, mostrando, porque é isso, né? O quanto a expectativa do outro é essa, né? Como tu desmuda, quebra um ciclo. Porque tu não pode querer que as pessoas te olhem, te valorizem se tu não faz isso. E o momento que tu faz isso, o outro não vai ter tanta importância, aquilo não vai te afetar tanto. Porque só vai ficar ao teu redor e na tua vida quem realmente conseguir te entender, conseguir entender esses limites. Então, uma pergunta para a audiência, né, e para a Roberta, o que tu pode soltar essa semana? Eu já soltei bastante coisa essa semana. Soltei bastante coisa, principalmente comecei a cuidar melhor da minha alimentação, porque eu não estava toda desregrada por função do trabalho, né? Comecei a cuidar mais do corpo, comecei a colocar exercícios que não estava conseguindo, e eu disse, não, eu vou me priorizar, eu preciso cuidar, porque para mim cuidar dos outros eu preciso estar bem. E foi um dos últimos tempos assim muito cansativo. Na questão de trabalho, estava bem cansativo e eu me dediquei total àquilo e esqueci um pouco de mim. Então, eu soltei, eu disse não. Quando eu saía do trabalho,
a minha cabeça ainda continuava. E eu soltei isso. Eu disse, não, agora eu estou em casa, agora é meu momento de relaxar, de, né, esquecer o trabalho. E eu comecei a soltar esse peso. E acaba que essa sociedade acelerada estimula isso, né? Que a gente sempre tenha demandas e tenha tarefas que parece que não acaba, não desliga nunca, né? É o WhatsApp, tu fica ligada e conectada O tempo 100% todo. do tempo. Então, ela estimula essa necessidade, né? De tu mostrar que tu dá conta. Exatamente. E é uma coisa muito importante que tu falou, essa questão do celular. E hoje se a gente está sempre ali, querendo estar antenada a tudo que está acontecendo. E às vezes a gente chega em casa e é o celular. Até a semana brincaram comigo. Tu nem entrou no grupo, tu não fez comentário nenhum. Era um final de semana, eu estava em casa. E eu disse não, porque eu me desliguei. Chega final de semana, sim, eu solto o celular. Deu um limite. Deu um limite, tem que ser, né? Até para me dar exemplo pro meu filho em casa. Então tem regras, tem horário, a gente tem que colocar limite, na verdade, em tudo. Porque né? O cansaço, ele é mental, né? Ele é emocional, né? Para além de físico, é aquele cansaço emocional de não desligar e não conseguir dar um refresh, assim, né? Uma coisa assim de tu poder... E tu querer abraçar tudo o tempo todo, até os problemas também, que não são teus. As cargas, né, negativas, enfim. Às vezes tu tem que parar, às vezes eu paro assim, meu Deus, eu não tô bem, calma, isso não é meu. Né? Isso não é meu, isso eu não... Então eu devolvo para quem é. Isso eu não posso carregar. E essa sobrecarga que tu falou, ela vem de anos, né? Essa que tu conseguiu quebrar e dar uma... iniciar, sim, né? Esse ciclo. É uma escolha de vida, eu digo, né? Tu tem que escolher se tu quer... Porque às vezes até coisas prazerosas se tornam cansativas. Porque às vezes assim, eu vou passear com a minha família, mas tu tá tão cansada, tu tá com cargas que não são tuas, tu tá tão sobrecarregada que tu não consegue aproveitar aquele momento. Não usufrui. E o melhor é um dia de cada vez. Porque muitas vezes a gente não consegue, a maioria, né? Não consegue. Tu tá aqui, mas tu já tá pensando o que tu tem que fazer depois daqui, o que tu tem que fazer amanhã. Então eu digo assim, é um dia de cada vez. E o momento em que tu consegue viver um dia de cada vez, ir se olhando aos pouquinhos, reconhecendo os teus limites, as coisas vão mudando. Não te abandonando, né? Porque tu cuida de todo mundo e acaba abandonando a si mesma, né? Que eu acho que é isso que tu tá trazendo, assim, né? É o principal, Mara. No momento em que tu se olhar, como eu disse ali, e tu aprender a dizer não para dizer sim para ti, tudo muda. Não que a tua vida vai ser feliz todos os dias, que tu não vai ter problemas, que tu não vai ficar cansada, mas a carga vai ficar mais leve. E para você que está nos vendo, nos ouvindo, o que tu está segurando sozinha? Né? Consegue compartilhar isso com alguém, com uma mulher, com uma colega? O que tu está segurando sozinha que tu pode, daqui a pouco, como disse a Roberta, voltar, né, a esse olhar para ti, né, a um acolhimento, a um colo, né, e muitas vezes terreno. tu até não tem com quem conversar, mas tu fazer as perguntas para ti mesma. Ti mesma. Uhum. Aí vem as respostas. E aí tu vai começando a identificar o que tá te causando aquilo, por que aquilo tá te causando, por que tu não tá bem, o que tu deve fazer para melhorar. Então eu sempre digo assim, faça as perguntas para si mesma. Por que eu tô sentindo isso? O que eu posso fazer para que o meu dia hoje seja melhor? O que eu posso fazer para hoje ter um dia bom no trabalho, para hoje ter um momento com a minha família? Sempre o hoje. Só por hoje. O que tu fez para ti hoje, Roberta? Hoje eu me preparei para estar aqui, dar o meu melhor para poder levar esse recado que a gente está levando para todos que estão nos assistindo. Eu pensei assim, de que forma hoje eu posso demonstrar as coisas boas que aconteceram na minha vida no momento em que eu comecei a me priorizar. Não que eu não fique cansada, que eu não fique estressada, mas hoje eu consigo identificar. Quando eu vejo que tá na hora de parar, hoje eu não vou fazer, hoje é o dia de dizer que não, hoje é o dia de olhar para mim. E antes eu não conseguia, era no modo automático sempre. Indo Sim. até... né, atingir o físico. Uhum. O mental ia até onde atingir Sim. o físico e tu fica doente, né? Doente fisicamente. Exatamente. Transforma em sintoma físico, né? Aquilo que a gente estava falando. Então, uma pergunta também, o que você fez por você hoje? É uma provocação que esse episódio traz para que você pare agora nesse momento e veja o que você fez
porque faz para tanta gente, faz para todo mundo, e para si é difícil tu admitir, né, o que tu fez para ti, ou até abrir espaço para isso. Então, é isso, Roberta. Muito bom conversar contigo. Posso ler uma mensagem que eu trouxe aqui? Queria deixar para todas as mulheres que estão nos assistindo, né? Você é chamada de forte todos os dias. Forte porque aguenta, forte porque resolve, forte porque não para. Mas hoje eu quero te lembrar, você não precisa ser forte e corajosa o tempo todo. Se estiver pesado, se permita dizer, hoje eu não dou conta. Coragem também é parar, coragem também é pedir ajuda. Coragem também é reconhecer limites, porque você já é o suficiente. Estamos encerrando o episódio. No próximo estará conosco a psicóloga Mariana Becker, dando sequência nessa temática, né, da saúde mental da mulher, falando sobre a ansiedade na vida da mulher moderna. Mulheres fortes, mulheres saudáveis.